Olá, internautas aqui da TV 61. Nós estamos estreando, na verdade, não é bem uma estreia, é uma reestreia do Papo com Hélio Dolly, que era já um espaço que a gente editava em outro veículo, que eu era editor, e que o entrevistador era o que está aqui ao meu lado, o professor e advogado Alisson Lopes, que eu convidei para retomar esse espaço aqui com o Hélio Dolly, que é o papo, bate-papo com o Hélio Dolly. Como está você, Hélio? Quanto tempo a gente se fala? Tudo bem, Negrão? Tudo bem, Alisson? É um prazer estar aqui de volta com vocês para a gente retomar essa nossa conversa. Maravilha. Então, já passa aí para o Alisson, para a gente engatar os nossos assuntos aí do dia. Maravilha. Perdão, saudações a todos e todos. Um prazer, obrigado pela oportunidade, João Negrão. Muito obrigado, Hélio, sempre muito receptivo e disposto a fazer um bom diálogo, um bom combate aí através das ideias. É um prazer estar entre dois jornalistas, né? Que um professor. É bom que essa aprendizagem eu vou levando para o dia a dia. Hélio, essa semana eu tenho acompanhado, e aliás, há muito tempo se fala de uma frente, né? Uma frente ampla, e que isso, talvez até pelas novas leis eleitorais, talvez influencie, isso vai refletir também, e reflete, estão ligados aos estados também. E nós percebemos que existe uma dificuldade. Essa semana nós tivemos uma entrevista do Lula, né? Então aí aparentemente já numa pré-campanha, o Lula com o Reinaldo Azevedo, né? E o que era um ferraz crítico do governo PT, tanto Dilma quanto Lula. E hoje eles fizeram uma entrevista bem pacífica, digamos assim, e eu vi alguns analistas falando que aquilo era uma forma do Lula sinalizar que quer conversar com os setores de centro, à direita, centro-esquerda, que tem uma simbologia através disso, né? Conversando ali, ele usa esse termo, fui convidado e quero fazer uma conversa civilizada. No entanto, não é o que a gente vê por aí, né? A gente vê o Ciro Gomes sendo Ciro Gomes, né, polêmico, meio distanciado. A gente vê a Marina, que é um nome, mas eu não vejo um alinhamento entre o PT e a rede, talvez, posso estar enganado. Então, na verdade, é o seguinte, aí eu vi um meme nas redes sociais falando assim, forma-se uma frente de esquerda e os demais, uma frente ampla de direita. O que você analisa nisso? Está caminhando para isso? Está caminhando para o isolamento de alguns partidos da esquerda? A frente é um sonho que a gente não vai realizar? O que você acha, meu amigo? Bem, Alisson, eu acho que realmente nós estamos caminhando para que haja mais de um candidato de oposição a Bolsonaro. Nós poderíamos ter apenas um candidato em tese, né? Vamos dizer, se nós definimos que o mais importante nesse momento é derrotar Bolsonaro, pelo que Bolsonaro representa, né, pelo que ele representa em termos de fascismo, de ameaça do autoritarismo, do golpe que ele pretende dar, da falta de gestão completa, do destroçamento da economia brasileira, do aumento da desigualdade, da pobreza. Quer dizer, por tudo isso que Bolsonaro representa, e que seria muito mais do que isso, em negativo, seria justificada uma frente ampla, uma frente de todos. Olha, o objetivo é derrotar Bolsonaro. Não vamos correr risco, vamos derrotar Bolsonaro. Isso, infelizmente, no Brasil, hoje, eu não vejo possibilidade, porque as divergências estão muito arraigadas. E uma frente ampla exigiria, porque como é que você faz um acordo? Você faz um acordo quando você renuncia algumas de suas posições em favor do entendimento. Um acordo não pode acontecer quando nenhuma das forças políticas envolvidas no acordo quer manter integralmente tudo que pensa. Você precisa, vamos dizer assim, rebaixar seu programa para possibilitar o entendimento. Há diversos momentos na história, você é um historiador, Alisson, sabe disso, há diversos momentos na história em que isso ocorreu.
em que forças de esquerda ou forças à direita renunciaram a alguns objetivos programáticos, algumas coisas imediatas, em favor da derrota do inimigo comum. Mas eu acho que não é o que vai acontecer aqui. Então, eu estou vendo um quadro hoje em que haverá, no mínimo, duas forças de oposição ao Bolsonaro. Uma à esquerda e outra à direita. Por quê? Porque os interesses neoliberais, os interesses da economia ditada pelo mercado financeiro, pelo capital, está muito difícil combinar esses interesses com o projeto da esquerda. E eu estou falando de esquerda de modo geral. Então, o Lula, você tem razão, você falou aí, você citou outras pessoas que dizem isso, o Lula deu um sinal quando ele aceitou ser entrevistado pelo Reinaldo Azevedo. Ele deu um sinal seguinte, olha, para mim, não interessa quem deu o golpe de 2016, quem me criticou, quem contribuiu para a queda da Dilma, quem votou no Bolsonaro, quem pela omissão favoreceu. Isso não interessa mais para o Lula. O Lula está olhando para frente. Ao contrário de muitos militantes de esquerda, que não admitem nem conversar com quem votou pelo impeachment, com quem apoiou o Temer, com quem admite que votou em Bolsonaro e hoje se arrepende. Há muito na esquerda de rejeição total a isso, que, na minha opinião, é uma falta de visão histórica e de pragmatismo político. O pragmatismo político ele não é necessariamente negativo. Ele pode ser um fator negativo, mas ele não é necessariamente negativo. E o Lula tem esse pragmatismo, né? Então, assim, eu não estou entrando no mérito, mas o que eu estou vendo... Hoje eu li uma notícia de Freixo, que é do PSOL, defendendo uma aliança em torno do Lula. Eu não sei se isso vai acontecer, eu não sei se setores mais à esquerda do PT, porque eu considero o PT um partido de centro-esquerda, mas eu não sei se partidos à esquerda do PT concordarão em ter uma candidatura única com Lula ou com alguém do PT. Com Lula seria mais fácil, mas eu também não descarto que ainda impeçam a candidatura do Lula, porque a força que se opõe ao Lula é muito poderosa. Eu não estou falando da força bolsonarista só, não. Da força à direita, que não quer o Lula de jeito nenhum mais. O que, no fundo, eu considero até uma injustiça, porque eu acho que o Lula nunca prejudicou esse pessoal nos governos dele. Não fez nada que fosse assim oposto, antagônico aos interesses deles. Né? Eu acho que, pelo contrário, o Lula conciliou muito com essas forças do capital, do mercado, da direita, por uma questão pragmática, por uma questão de querer desenvolver seu governo. Então, Alisson, para responder objetivamente, eu acho muito difícil uma frente ampla. O que eu acho possível é uma frente à esquerda e uma frente à direita. Quando eu falo à direita, é porque com viés de direita, não é necessariamente de direita. Eu acho o Ciro Gomes uma pessoa de formação de direita. A formação política do Ciro Gomes é de direita. Ao longo do seu percurso, ele foi caminhando para teses de esquerda, teses nacionalistas, teses mais refratárias ao domínio total do mercado do capital. Então, não considero hoje o Ciro Gomes de direita. Mas, visivelmente, a aliança que ele procura é com os setores à direita, não é com a esquerda. Isso ele está demonstrando no dia a dia, nas falas dele. Então, eu acho que, no mínimo, nós teremos essas duas forças. E aí eu digo, se setores à direita não querem o Lula, não querem apoiar o Lula, não querem estar com o Lula, não querem a eleição do Lula, não querem Bolsonaro também, tem que encontrar um candidato e um candidato único. Porque se eles apresentarem vários candidatos, eles não vão para o segundo turno. Se eles quiserem ir para o segundo turno, tem que ter um candidato só. E eles têm que trabalhar para isso. E não adianta ficar pondo a culpa nos outros, é o problema deles. Né? É um problema deles. Eu acho que nem a esquerda deveria se importar com o fato da direita estar buscando um candidato, nem a direita teria que querer impedir um candidato de esquerda. Isso faz parte do jogo político inevitável. Carlos, mais alguma questão nesse ponto aí?
Olha, Não, sim, em por relação favor. a isso, estou tranquilo. Eu tenho outra pergunta mais para frente. Tá, olha, eu gosto de fazer uma comparação gosto não, é inevitável na minha concepção, fazer uma comparação entre o momento que nosso país vive e a Alemanha hitlerista, né? E você viu o avanço do fascismo numa configuração nazista que é o Bolsonaro, todos os passos que ele dá, inclusive na organização de milícias, né? Enfim. E essa questão da, das forças para tentar barrar Bolsonaro, né? A gente viu também lá na, na década de 30, quando o Hitler suplanta todos os adversários que foram divididos, né? Essa divisão e a vitória, a possível vitória de Bolsonaro, que é possível ele ir para o segundo turno e vencer, você acredita que a gente vai ter um recrudescimento aí da, do regime, ele possa se configurar escancaradamente como um regime fascista, autoritário, fascista, nos modos nazistas? Negrão, eu acho sim, viu? Eu acho que você tem razão quando você faz essa comparação. Uma característica dos regimes fascistas que conseguiram se impor à sociedade foi que eles começaram o seu trabalho de dentro do governo. Por isso, você tem toda a razão de fazer a comparação com a Alemanha. E poderia fazer também a comparação com a Itália. E poderia fazer a comparação com outros países que adotaram esse regime fascista, em que tomou-se o governo e, a partir da máquina do governo, do poderio do governo, foi se implantando o fascismo, enquanto forças contrárias ao fascismo iam simplesmente assistindo no sentido de aquela velha história, primeiro pegaram os comunistas, depois pegaram aquela velha história que a gente conhece. Então, eu acho que o projeto do Bolsonaro é um projeto fascista, é um projeto autoritário. O que Bolsonaro quer é poderes totais para ele. O Bolsonaro não se conforma de ter sido eleito presidente e não ter poderes absolutos. Desde coisas pequenas, como, por exemplo, determinar que não vai mais ter pardal ou radar nas estradas. Aí, quando ele resolve fazer isso, ele descobre que tem uma lei, que tem que passar pelo Congresso, que pode ter ação de inconstitucionalidade e tal. Ele não quer isso. Até grandes temas, até grandes questões. Então, o projeto do Bolsonaro, e eu estou convencido disso, eu já escrevi sobre isso desde o início do ano passado, né, é dar um golpe. Aí falo, mas ele não consegue. Não conseguir é outra coisa, mas é o projeto dele. E o projeto dele está sendo organizado dia a dia. É o nazismo, viu, Negrão? É igual o Hitler fez. Vai aqui, coloca ali, organiza uma SA, que são as milícias armadas, libera armamentos para clubes de caça e clubes de tiro. A turma dele se filia aos clubes de caça e clubes de tiro para ter direito a ter farto armamento, inclusive armamento pesado. Não cortejar as polícias militares, cortejar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, para ter a polícia do lado dele, dar aumentos, preservar os militares, ocupar a máquina do governo com militares, dar benefícios para os militares superiores aos benefícios, aos não benefícios que os civis têm, que os servidores. Tudo do Bolsonaro, se você for analisar, cada decisão dele, cada medida dele, vai no caminho do golpe, vai no caminho do caos. Até o comportamento do Bolsonaro diante da pandemia indica esse caminho. Não é à toa que o Bolsonaro, mais de uma vez, já falou: nós vamos ter saques, nós vamos ter violência. Ele quer isso. Ele quer que aconteça isso. Porque ele quer crescer no caos. Ele quer crescer no confronto. Por que ele cultiva os 30% que ele ainda tem? Pode ser que baixe, mas ele ainda tem 30%. Porque com esses 30%, o raciocínio da turma dele é o seguinte: com 30%, se eu não consigo dar o golpe até a eleição,
E tudo indica que eu acho que ele não consegue dar esse golpe até a eleição, não há condições objetivas para ele fazer isso, mas se ele chega na eleição com 30%, provavelmente ele vai para o segundo turno. Se ele for para o segundo turno, você tem dois cenários, a vitória ou a derrota. Em caso de vitória, ele começa um segundo mandato fortalecido e provavelmente com apoio do Congresso, como ele tem um relativo apoio do Congresso hoje, ele entra fortalecido e aí se criam novas condições para ele implantar o modelo autoritário dele, até pela via legal. Se ele é derrotado, ele tenta o golpe, ele vai questionar o resultado eleitoral, como ele já fez várias vezes, falando de fraude, antes da eleição. Na outra eleição que ele ganhou, ele já acusou que houve fraude. Imagina numa eleição que ele vai perder. Se ele perde, ele vai dizer que foi fraude. Ele vai dizer que foi fraude. E, se for contra a esquerda, se a esquerda for vencedora, ele aumenta o tom. Os comunistas, a volta dos comunistas, os satanás que vão fechar as igrejas, todo esse discurso fundamentalista religioso que tem a turma dele. E ele aí coloca essa milícia na rua, essa milícia armada na rua para confrontar a oposição. Cria-se o caos, cria-se o confronto. Do lado de quem que ele espera, eu estou falando do ponto de vista dele, do lado de quem que ele espera que estejam as polícias militares. Não sei se vocês já repararam, os bolsonaristas que vão para as ruas, nessas manifestações que nós temos vivo, em grande parte são militares e policiais à paisana. Não sei se vocês já repararam isso. Você repara tipo físico, pelo cabelo, pela postura, pela maneira de se comportar. A gente conhece, militar conhece policial, né? Você conhece? Grande parte são policiais e são militares à paisana. A paisana, que são essa base bolsonarista. Esse povo na rua vai confrontar a esquerda, vai confrontar a oposição. É porque quem vai para a rua é a esquerda. A direita não vai, a direita só vai para a rua em condições pacíficas, tudo tranquilo, polícia protegendo. A direita não vai para a rua para confrontar, não. A direita que eu falo é essa direita de Huck, Dória, Eduardo Leite, PSDB, esses não vão para a rua. Quem vai para a rua é a esquerda. E esse confronto é o que o Bolsonaro quer, para a polícia militar entrar a favor dele, criar o caos. E ele perseguiu oposicionistas, inclusive com homens armados, homens e mulheres armados. E aí o que ele espera? Que as Forças Armadas fiquem do lado dele. E ele possa, que o Congresso fique do lado dele, que ele possa decretar um estado de sítio ou um estado de emergência. E ele será ainda, se ele for eleito, se ele for derrotado em novembro, até 1º de janeiro, ele é o comandante-chefe das Forças Armadas. A gente não deve esquecer disso. E as Forças Armadas podem alegar obediência ao seu comandante-chefe, diante de uma situação de caos. Nós vimos o golpe recente na Bolívia. Então, não me convence, Negrão nem Alisson, não me convence essa história de que não há condições, as Forças Armadas não ficaram com ele e tal. Depende das circunstâncias. O Brasil é grande demais para ter um golpe. É grande demais por quê que vai ter um golpe? Entendeu? O golpe se dá de maneira branda, como foi o impeachment da Dilma, ou de maneira mais violenta, ou aproveitando um pretexto, como foi na Bolívia. Exatamente. Tem outro componente também, desculpa me interromper, tem outro componente, porque ele já tem um ministro do STF na mão e ele pode ter daqui 6 meses mais outro ministro do STF. Ou seja, ele caminha para o controle do Supremo também, né, do Judiciário. Ele pode até não controlar a curto prazo, mas veja só, o Supremo, por maior valor que tenha como defensor das instituições, acho que todos nós temos muitas críticas ao Supremo e a seus ministros, mas nós temos que preservar o Supremo como instituição. Mas é um poder desarmado. Não é que um cabo e um soldado, como disse um dos filhos do Bolsonaro, vai lá e fecha. Mas é um poder desarmado. Negrão, vamos lembrar de 64. Em 64, o Congresso Nacional apoiou o golpe. A gente vai, o Congresso é a instituição que pode resistir ao Bolsonaro.
Depende, tudo depende dos interesses, do momento, da circunstância. Para a maioria dos deputados é o seguinte: onde é que eu ganho? Eu ganho apoiando o golpe ou eu ganho me opondo ao golpe? O raciocínio deles é esse. Onde é que eu ganho mais? Então, em 64, o Congresso não vacilou em decretar o afastamento do Jango, que estava no Rio Grande do Sul ainda, foi ilegal, foi inconstitucional. O Jango ainda era presidente, o Congresso declarou a vacância do cargo e imediatamente deu posse ao Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, a maioria do Congresso. Entre esses, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, e muito Juscelino Kubitschek, e muitos outros. Exatamente, que era senador. Esse papo também, não, o Congresso resiste. Olha, vamos olhar para o Congresso, vamos ver quem é o Congresso. Quem manda ali é Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Gilberto Kassab, aquele Marcos Pereira, da Igreja Universal. Você vai confiar num Congresso desse? Eu acho que depende da circunstância. O Lula tem razão. Esse centrão, esses nomes lamentáveis que eu citei, estavam com o Lula, estavam com a Dilma. Mas eles mudam com uma facilidade de acordo com os interesses pessoais deles, de o que é que eu levo nisso. O raciocínio deles é esse. E esses quatro que eu falei hoje, praticamente eles têm o domínio do Congresso. Arthur Lira é pau-mandado de Ciro Nogueira. Não é, o Arthur Lira foi... Não, Arthur Lira é pau-mandado de Ciro Nogueira. O presidente do Senado, lá, todo engomadinho, aquele cara é bolsonarista, não vamos nos iludir, ele é bolsonarista. Ele disfarça, ele é presidente do Senado, ele tem que disfarçar. Esqueci o nome, Rodrigo Pacheco. Entendeu? Não dá para confiar nessa turma. Pode ser que eles estejam contra Bolsonaro? Pode. Como estiveram a favor do Lula, estiveram com a Dilma. Pode ser que eles defendam o Bolsonaro? Pode também, não vamos confiar nessa turma. E o Supremo, infelizmente não tinha outra maneira, o Supremo é um poder desarmado. O Supremo, num golpe militar, você viu também... Desarmado e não tem voto. Você não é tão velho como eu, mas é mais velho que o Alisson. Mas o que aconteceu? O poder militar cassou 3 ministros do Supremo. Cassou os ministros Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins Silva. Cassou ministro do Supremo. É isso que os caras pedem na rua, hoje os bolsonaristas pedem na rua, para caçar ministro do Supremo. O poder militar fez isso em 64. Mandou um cabo, um soldado no jipe e fez, né? Cassou. Ato institucional. Exatamente. Está fora do Supremo. Que foi um dos primeiros atos, inclusive, da ditadura, né? Vamos lembrar bem, Negrão, só lembrar mais um ponto, já que eu estou falando do Supremo. O poder militar, na época, aumentou o número de ministros do Supremo para poder nomear mais e neutralizar os que ele achava que poderiam ficar contra ele. Bolsonaro pode fazer isso com o apoio do Congresso. Exatamente. Se ele der o que o Congresso quer, o Congresso aprova que, em vez de ter 11 ministros, o Supremo passe a ter 17, e ele nomeia 6 de uma carrada só. Tudo é possível, acho que a gente não tem que ficar... A gente pode falar o seguinte, as condições hoje não indicam isso, não são favoráveis, mas a gente tem que olhar para frente. Tudo é possível. Exatamente. Hélio e Alisson, a gente já chegou no limite do nosso tempo aqui, infelizmente. Eu falei para você, Alisson, que o tempo era pouco, mas a gente vai resolver aquelas questões técnicas para a gente fazer a transmissão ao vivo na próxima quinta-feira. Agradecer a ela imensamente, Alisson, que, aliás, você é o dono desse espaço aqui, né, Alisson? E aí, na quinta-feira, a gente volta. Um grande abraço aí e vocês despeçam aí, por favor. Um abraço para todos e todas. Uma ótima semana. Valeu.